Então, boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas e todes. A gente está seguindo com mais um Café com Artista, que é um projeto do Candeeiro, que tem a intenção de trazer um artista que está expondo na mostra, juntamente com um convidado ou convidada, que possa estar de alguma maneira dialogando também, ou que já participou de algum momento de trajetória desse artista que vai falar e dessa artista também. E hoje a gente está com duas pessoas super queridas para nós, que é a Beatriz Paiva e a Dairi Paixão. E o tema que vai estar construindo esse diálogo é norteando pensamentos no processo. Eu vou fazer primeiramente assim uma apresentação meio formal, fazendo a mini bio dessas artistas. A Beatriz Paiva é uma virginiana, sapatona, afrofuturista da Amazônia, pesquisa sobre a relação arte e cidade, sobre afetividades existentes no ambiente urbano da cidade, sobre lesbianidade. O objetivo da pesquisa são os elementos cotidianos, a rua, as travessias e as relações afetivas. A Dairi Paixão, ela é arte educadora, pesquisadora, artista visual, tem interesse por questões relacionadas à descolonização da educação nas artes, é graduada em licenciatura em artes visuais na UFPA, ministrou diversas oficinas de fotografia artesanal, desenho, atuou como mediadora cultural em diversas exposições, fez parte do Núcleo de Formação e Experimentação da Associação Fotoativa em 2019 e também integrou o coletivo Aparelho. Ela coordenou o educativo do 10º Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. Bonitas, sejam muito bem-vindas. A gente está assim, quando a gente soube, né, da presença de vocês dentro do café, com a possibilidade de construir esse diálogo com a gente, já foi um grande presente. Então, fiquem super à vontade. A ideia é que a gente dialogue, bata um papo gostoso sobre os elementos da arte que atravessam vocês e que, de alguma maneira, nos atravessam também. Boa noite. Desculpa, gente. Super obrigada por esse convite. Enfim, acho que é um presente também para a gente estar aqui, poder participar desse papo. E acho que super agradecer pelo convite. Boa noite para todo mundo também que, enfim, está assistindo a live aí. Queria agradecer também pelo convite, né? Para mim é um prazer estar com pessoas tão queridas nesse momento. E apesar da distância, a gente está aqui, né? Dialogando, conversando, enfim, estamos juntos. E aí eu acredito que vai ser uma conversa muito, muito agregadora e muito agradável, assim, para todo mundo, né? Acho que vai ser bem legal. E, Bia, tu queres começar falando, tu encaminhaste material para a gente, né, que tu apresentas o teu processo, a gente vai estar colocando ele, exibindo agora, e a gente vai começando a construir diálogos a partir da apresentação dele, e aí depois a gente vai mergulhando nas outras camadas desse diálogo, tá bom? Tá bom. Eu fiz esse slide, né, que vai trazendo uma apresentação de alguns trabalhos de lambe-lambe que eu fiz, que eu tenho produzido nos últimos anos, né, que está sendo o meu campo de pesquisa. E aí eu vou falar um pouco sobre esses trabalhos, né, até chegar no trabalho em conjunto com a Dairi, né, que foi um pontapé muito grande, assim, para eu adentrar mais, né, nesse caminho da arte urbana, assim. Então, aí, eu começo o slide com essa foto, né, deixando bem nítido o termo sapatão, né, que, enfim, é um termo ainda usado de forma muito pejorativa, né, como se fosse algo ruim, como se fosse xingamento, né, e aí, dentro
a gente já está assim começando há um tempo, né, a fazer uma desconstrução dessas palavras, né, que eram usadas de forma pejorativa assim dentro da própria comunidade, né, LGBT. E aí eu trago ela tipo bem nítida mesmo para deixar mais presente e reafirmar mais o que eu sou e quem eu sou, né? Eu acho interessante, Bia, quando tu vem com a questão da importância da gente desconstruir, né, essas palavras, até mesmo para a gente olhar quais são os termos e palavras que, de alguma maneira, ou eles colaboram ou eles geram uma tensão e um desconforto, né? Eu acho que Uhum. não é de hoje, mas talvez isso tenha se intensificado na questão do cuidado do uso das palavras para se ter uma relação com o outro, não de desigualdade, mas que o outro se sinta confortável de como ele é chamado e de como ele se apresenta para a sociedade, né? Então, eu acho que isso já é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Sim, sim. Até porque a gente pensa a imagem, né? Mas a gente pensa também as palavras, né? Que elas são que estão em torno também da própria imagem, né? Às vezes. E aí acredito que seja muito importante estar cada vez mais nesse processo de pensar o real significado dessas palavras, né? E o que elas significam no sentido de como tu vais usar ela, né, em relação às outras pessoas, assim, né? E aí, durante muito tempo, essa palavra em si, para mim, ela era usada de uma forma negativa, né? O ser sapatão, o que é ser uma mulher sapatão, né? O que é ser lésbica, né? Então, eu ainda estou no processo de fazer essa desconstrução com pessoas que estão no meu convívio, né? Diário, assim, de muitos anos, né? Então, cada vez mais, sempre que possível, na verdade, eu venho trazendo isso em relação ao meu trabalho também, né? E aí, como eu tenho pensado, né, esses últimos anos e tenho pesquisado mais essa questão do lambe-lambe, essa questão do autorretrato, e de como lidar com essas palavras e de como lidar com a forma na qual eu também me enxergo, né? Na forma com a qual eu também expresso para os outros a maneira com a qual eu me sinto, assim, né? E aí eu trouxe esses dois trabalhos, né? A primeira imagem, eu acredito que ela foi ela é uma fotografia que eu acho que foi tirada pelo Maurício. Eu acho que foi pelo Maurício, assim, mas tu lembra, Dairi? Não lembro. Não lembra? Mas eu acho que foi o Maurício que tirou, né, essa foto. Ela foi da fotoativa, foi lá na fotoativa. E aí, essa imagem vermelho, né, que tem um fundo vermelho. E aí, ela faz parte do meu projeto de pesquisa, né, do TCC de bacharelado, que eu concluí pela UNAMA, né? E aí, esse TCC também, enfim, é uma pesquisa é um mapa afetivo, né? Eu construo um mapa de acordo com os lugares com os quais me causam incômodo. E aí, essa segunda imagem, ela foi uma reconstrução, na verdade, né, de um desenho que eu fiz em 2016. E acredito que em 2018 ou início de 2019 eu construí esse lambe para uma festa e aí eu acabei ampliando bastante assim. Na foto não dá para ver, parece pequeno, mas ela era uma imagem muito grande assim na hora de colar, né? E aí ficou bem legal assim o resultado.
Vamos para... Pode passar. Vamos. Tá. E aí, como eu estava falando no início, né, essa questão da palavra sapatão em si, né, eu tenho esse trabalho, que também é um projeto de pesquisa, né, já, que eu tenho estudado há alguns anos, que é o Pretas e Pretas Estão Se Amando, que aí é justamente trazendo essa relação, né, da lesbianidade, de duas mulheres negras não não serem corpos que na verdade serem corpos, mas que são corpos que não são, né, usados para o fetiche masculino, mas sim que são corpos existentes em si mesmos, né? E que esses corpos não são só algo para ser fetichizado, né? Mas que são pessoas que amam e que, enfim, uma mulher preta pode sim amar uma outra mulher preta, né? E aí esse trabalho ele foi exposto em 2 lugares, que foi na Moave, né, que é uma mostra dos alunos de artes visuais da UNAMA, em 2018, se eu não me engano, que é essa primeira imagem, desse lado daqui eu não sei, me fiquei perdida agora no slide, que é a foto de cima, e aí a foto de baixo ela foi exposta no Trovoa, lá no Sedempa, né, e aí ela é uma imagem assim bem nítida, que são duas mulheres, que essas duas mulheres elas estão transando, mas que esse sexo ele não é só o sexo em si, né? Pode ser só o sexo em si, mas que não é só isso, né? Existe algo além, né? São dois corpos se energizando entre si, se amando e trocando todo um afeto, né? Existente neles. Tem uma questão, né, que acho que até toca sobre esses processos de descolonização que a própria Daire já vem investigando, né, na pesquisa. E se a gente for refletir sobre essa questão dentro dos corpos das mulheres na história da arte, o quanto a representação desse corpo ainda cai nesse erotismo, né? É-nos contado o corpo de uma mulher enquanto objeto de sedução, objeto que, de alguma forma, vai estar ali agregando uma imagem enquanto mitologia, mas sempre até dentro desse próprio cenário de pintura que se estabelece, são paisagens de corpos femininos pouco pintadas pelas mulheres, né? E quando você vê mulheres que pintam dentro desse mesmo panorama, você já percebe um deslocamento do uso visual desse corpo, porque é um corpo feminino pintando outro corpo feminino. Então, quando você traz essa possibilidade da gente começar a observar também, né, dentro do universo da lesbianidade, não a questão de uma naturalidade, no sentido que isso seja banal, mas a gente começar a ter um olhar crítico também sobre esse corpo como um gesto de afetos, e não somente como um gesto de soluções de prazeres temporários, para, enfim, né, para uma necessidade do homem, enfim. Você desconstruir também esse universo do que é o erótico em tudo isso, né? O que de alguma maneira, é importante esse olhar para essa erotização da imagem, mas que ela também tem outras camadas, né? Que também são políticas nesse sentido, né? Sim. Sim. Acredito que essa se autoafirmar, né, em relação à tua identidade é sim um ato político, né? E aí nós mulheres lésbicas, enfim, somos muito fetichizadas, né? E
quando se é uma mulher lésbica e negra, tu é, tipo, cada vez mais fetichizada ainda, né? Porque o corpo da mulher negra em si já é visto como um objeto, né? Como um corpo que é apenas um corpo sexual, né? Isso é o que é visto para a sociedade patriarcal que a gente vive, né? Mas, e aí esse trabalho, ele é justamente também para fazer a desconstrução disso, né? De que o meu corpo, ele não é um objeto de desejo para o homem, né? Ele é o que eu quero que ele seja, o que eu sinto que ele é, e que ele é um corpo que ama uma outra mulher. Esse trabalho, para mim, ele é muito importante porque ele levanta todas essas discussões, né? Discussões que, inclusive, foram muito questionadas no meu próprio âmbito familiar, assim, né? Quando eu construí essa imagem, que aí em cima eu escrevo, né? Pretas e pretas estão se amando. E aí embaixo tem uma frase também que é: a gente se ama pela buceta e pelo coração. A palavra buceta em si, né? Ela já é uma palavra que choca, né, os outros. E aí eu lembro que eu postei a imagem no meu Facebook e foi um caos assim na minha família porque tava escrito buceta. E aí, enfim, muitas tias minhas já muitas tias minhas falaram o quanto absurdo era isso, que eu tinha que apagado aquilo do Facebook, porque primas minhas que eram assim pré-adolescentes tinham acesso ao Facebook e poderiam ver, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, tipo, mas tá, beleza, a criança tá lá, tá tendo acesso àquilo, né? A gente sabe o quanto a internet, né? Tu pode ter acesso a milhões de coisas, mas eu fiquei pensando do porquê a palavra em si choca tanto, né? E aí, enfim, foram muitos diálogos até que eu acredito que ainda não estejam. Eu acredito que são diálogos, na verdade, que ainda vão ser, né? Ainda vai ser retornado. Não foi, não, ainda não é algo finalizado, né? Mas na época que eu postei, essa imagem em si, ela foi. Eu recebi muito mais crítica assim, desse âmbito familiar mesmo, né? A gente pode passar para a próxima? Queria só fazer um comentário em relação Fala. a essa imagem, que ela traz várias questões assim que incomodam esse comportamento mais conservador. São duas mulheres pretas, são duas mulheres, né, visivelmente transando, pretas, e com a palavra buceta escrita por uma mulher, ou pronunciada por uma mulher. Parece que ela ganha um outro significado, ou um peso muito maior de quando a buceta é falada pelo homem. Num grupo, uma roda de amigos, fala-se buceta o tempo inteiro, e não incomoda tanto quando mulheres falam sobre uma parte do corpo que é delas, e que gera essa estranheza ou esse incômodo muito maior do que se fosse um grupo de homens falando. Então, ela causa a imagem, ela é carregada de simbolismo nesse sentido, né? Para mim, eu acho que por isso ela incomodou, talvez tenha incomodado tanto. Sim, sim. Ano passado, a gente está em 2020 já, né? Ano passado eu participei da Feira do Livro, né? E aí eu trouxe a imagem na barraquinha que eu estava participando com outros dois artistas, que é o Rafael Carmo e o Rodrigo Leão, né? Eu estava dividindo uma barraca com eles. E aí eu trouxe a imagem para venda, né? Ela ficou bem nítida assim na frente da barraca, a gente pendurou ela.
E como a feira em si é um lugar que recebe muitas pessoas, né? Recebe, enfim, crianças, adolescentes, era grupo de escola, né? Muitos adultos, enfim, uma porrada de gente aí vai. Eu lembro que tinham muitas pessoas que passavam em frente à nossa barraca, que já traziam em si o nome, né? Era Feirinha LGBT, o nome da nossa barraca. Já trazia a termologia, né? E aí eu lembro que quando as pessoas passavam em frente, além delas repararem o nome da nossa barraca, elas reparavam muito na imagem, nessa imagem, né? E muitas pessoas passavam assustadas, pais, assim, com crianças, passavam puxando o filho, né, para eles não prestarem atenção na imagem, não prestarem atenção no que a gente estava vendendo, né? Então, e olha que era engraçado que eu tinha trazido só a imagem. E aí só a imagem já por ela ser bem nítida no que ela realmente é, ela já chocou bastante, né? E aí eu lembro que, enfim, tinha gente que parava na frente, batia foto, assim, da imagem, era bem nítido que era da imagem, porque a pessoa realmente chegava assim com o celular perto do desenho, batia foto e ia embora, sabe? Não sei o que aconteceu com essas fotos também, mas era bem curioso, assim, ver essa reação, né? E é uma reação, né? Enfim, quando tu fala das tuas tias, né? De todas essas questões que o trabalho trouxe, o corpo ainda é um tabu muito grande nesse sentido, né? O reconhecimento desse corpo, né? De pertencer a esse corpo e de perceber esse corpo na sociedade é um tabu muito grande ainda, né? Se a gente for trazer Sim. dentro desse cenário político, né? O quanto foi a questão da cartilha, né? De como é que visualmente isso deve ser censurado na educação básica, enfim, em todo o processo de introdução da do início ao processo da educação sexual, o quanto isso dentro da escola é muito ainda dentro de uma atmosfera de muita tensão, muita negação. E se a gente, né, aí levou muito assim, agora eu de pensar como é que foi para mim essa introdução da sexualidade, perceber essa sexualidade, não somente fisicamente, mas na própria estrutura familiar, né, que foram uma série de violências, uma série de silenciamentos, de omissões, e que de ausência de diálogos, né? Então, quando você fala, né, que estava exibindo isso dentro de uma feira, né, que tinha uma ampla circulação de pessoas, e que ainda os olhares são de recusa e não de aproveitar essa imagem como possibilidade de diálogo, como se esse ciclo, né, de uma formação não somente familiar, mas de uma formação assim da gente se perceber enquanto corpo, ainda é muito um símbolo de resistência muito grande, né? Que é difícil, né, de você ser silenciado dentro da própria casa, você não ter essa possibilidade de dialogar sobre isso, porque isso é algo que precisa ser visto só lá na frente, e aí quando a gente vê esse só lá na frente, é totalmente burlado por uma sociedade, né, de um alto nível de estupro, de alto nível de pedofilia, de violências, né, e de abusos intensos dentro da própria casa. Então, ainda há muito se caminhar, né? Infelizmente, eu acho que quando tu vem com essas imagens, com essa proposta, são símbolos de insistir, né? Da gente olhar e da gente perceber que esse diálogo ele é tão necessário quanto a gente discutir, por exemplo, o nosso filho, qual foi a palavra que o nosso filho aprendeu a escrever numa aula de português. Então, acho que nesse sentido a potência do trabalho também ela é muito forte, né?
precisa ser vista insistentemente, né? É interessante quando tu traz essa questão, né, em torno desse aprendizado da sexualidade, né, do quanto isso é um tabu, né, e quando essa pessoa, né, ela não tem esse diálogo, né, não teve acesso a esse diálogo, né, quando ela cresce, o acesso que ela tem no futuro, né, é o que é trazido através da própria pornografia também, né? E aí já vem acaba se criando uma ideia completamente deturpada, né, do que se é sexo, né, do que são essas relações sexuais, né? E enfim, é muito, ainda é tudo muito complicado, né? Eu lembro que assim o diálogo que foi me trazido, né, em torno de sexualidade foi um diálogo heteronormativo, né? Então, eu não tive conversas assim me, sobre esse outro modo de se relacionar, né? De eu saber que eu poderia me relacionar com alguém do mesmo gênero que eu, né? Então, eu lembro que quando eu era pré-adolescente, assim, né, que é esse momento que surge, né, essa puberdade, né, eu fui aprendendo, assim, as coisas com coisas que eu via no dia a dia da escola, né, que também já é um outro, é uma outra rotina, né. Eu adolescente e eu pré-adolescente, né, e outros pré-adolescentes também ao meu redor, dizendo coisas e fazendo coisas e eu observando tudo isso, assim, né? E aí, nossa, enfim, a gente pode passar. E aí, em torno de tudo isso também, né? De toda essa questão de sexualidade que a gente está conversando, né? De relações. Em 2018, eu fiz esse trabalho em conjunto, né, com a Luana Andrade, que também é artista, que também é uma mulher negra, né? E esse trabalho ele foi feito para a exposição Inabalável. A gente construiu esse trabalho em conjunto, né? E aí o título tinha como título Simbiose, que eram dois corpos, né? Que também estavam em conjunto tanto afetivo quanto em conjunto sexual, né? E esse trabalho ele também tem muito essa relação, né? De ter chocado outras pessoas, assim. Eu lembro que na Casa das Artes ele ficou assim do lado de fora da galeria, né? Então quem entrava na Casa das Artes e ia em direção e virava assim para a direita ou esquerda, virava para a esquerda. Logo quando tu entrava ia em direção, né, às salas expositivas, tu via logo assim o trabalho, né? E aí eu lembro enfim, algumas pessoas ficarem também olhando de um jeito estranho, né? Essa exposição também teve na UNAMA, né? E aí ela deu uma rodada um pouco assim, né? Então acredito que também foi um trabalho que, né, ele traz essa questão assim de quem é esse corpo, do que esse corpo representa, né? E junto com a imagem também vem essa questão da palavra, né?
Então, a gente fez uma sequência de colagens atrás da imagem, né, com esse poema. Vou ler aqui o poema. Eu não me recordo, para dizer a verdade, assim, sendo bem sincera. Oi? Vou ler aqui o poema. Teu rosto... Tu vai tentar ler? Vou tentar ler. Tá. Teu rosto, tua boca, tua pele preta, teu riso, teu seio, teus pelos, tua fluidez, teu grito. Aí o resto eu não consegui mais. Faltaram 2 palavras. Amigo, como tu conseguiu ler isso? E eu tô sem óculos. Tu deu zoom? Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu lembro. Tá, Gozo gemido. isso. Era isso mesmo. Faz Eu não me sentido. recordava mais do que estava escrito, mas era isso mesmo, né? E aí, junto com a imagem, a gente trouxe esse poema, né? Com essas palavras assim bem nítidas mesmo, né? Do que era essa relação ilustrativa, né? Mas que também era uma relação real, assim, né? E aí foram Interessante várias. assim, que as palavras que são, eu acredito que o sentido de leitura dele é de fato assim, né, na vertical. Ele não é em formato paisagem, né? E as palavras elas Uhum, estão ali quase que caindo, né, repetidamente caindo e se repetindo. E o gesto, assim, é o que sustenta, né? É o que fixa. Os 2 corpos é o que fixam esse movimento. Então, eu achei bonito, assim, da escolha de ter colocado esses 2 corpos na, desculpa, em uma posição horizontal, que já de alguma maneira determina uma certa igualdade, né? Não há uma verticalidade nesses corpos, uma diferenciação, né? Digamos assim, hierárquica, né? Eles estão ali em uma linha que se completam e as palavras elas vão trazendo esse movimento atrás da cena, mas esses corpos eles estão ali se sustentando, né? Como colados, mas quase que uma resistência a, a permanência desses corpos, né, nesse movimento, nos prazeres, né, então eu fiquei muito e porque as palavras elas criam também uma textura para essa cena que é interessante também, é bem uhum. bonito, sim. Eu vejo que, mesmo se a ilustração não estivesse aí, a palavra em si ela também iria criando uma imagem, né? É. E aí, para cada pessoa seria uma imagem diferente, assim, né? De quem seria esse rosto, de quem seria esse grito, essa boca, esse gemido, né? E aí é muito interessante, né, ver tudo isso, assim. Fazia tempo que eu não via que eu não via o que estava escrito, né? Por isso que eu não lembrava, assim. Mas aí eu lembro que nesse dia, a gente demorou bastante fazendo, né? Porque o Lamb é muito isso, né? Ele é construído através de erros e de acertos, assim, né? Então, era imprimir uma imagem, aí a imagem não dava certo, imprime outra imagem, bora ver se vai colar, bora ver se cola na superfície. Ah, a gente não imprimiu papel suficiente de poema para colar atrás, imprime mais papel, né? Então, tem todo um dinamismo, né, de construção, assim. E aí a gente pode passar para a próxima imagem. E aí, como nesses anos eu tô, né,
fazendo essa construção de pesquisar o lambe-lambe, né? De estudar a arte urbana em 2019, ano passado, né? Eu comecei a dar algumas oficinas também de lambe, né? E aí essa foi uma oficina que eu dei pela Moave, né? Pela Moave do ano passado, lá na Unama da Alcindo Castela, né? E aí foi bem interessante, né? Esse processo de aprender o lambe, né? Aprender como se dá essa construção para o processo de ensinar para outras pessoas também, né? De como tu vai trabalhar com o lambe-lambe, assim. Então, até nesse momento do ensino, é um momento de aprendizado, né? Porque eu lembro que nesse dia a gente, enfim, construiu o lambe artesanalmente, né? Lá na galeria, e a gente saiu para colar. E esse muro era um muro que ficava bem ao lado da universidade, e era o único muro que, assim, perto da universidade estava disponível, né? E a gente foi e colou, só que o muro estava sugando a cola, né? Porque é um muro só de cimento. Então, a gente ficou tudo melecado, tentando colar os desenhos na parede. E aí não pode, né, colar dentro da universidade, porque, enfim, a UNAM é um saco. Amiga, não corta isso. É para todo mundo saber que a UNAM é uma droga. A gente não podia colar dentro da universidade, né? Aí a gente foi colar do lado. Mas foi uma luta, assim, para a gente conseguir colar todos essas imagens, mas deu tudo certo, assim, no final, né? E deixa eu perguntar uma coisa assim para vocês, né? Deslocando um pouco, ou complementando, né, essa questão da apresentação. O encontro assim de vocês duas, dos processos, como é que foi assim? Foi a partir da educação também? De você com a Dari? Como é que foi essas conexões que depois vão se desdobrar em outras possibilidades, né? Eu acho que foi por esse processo educativo também, que foi quando a gente trabalhou para a exposição da Ana Lira, o Não Dito. E aí é quando a gente é muito provocado pela Ana para nossa criação, para o nosso processo individual artístico, e a gente também se encontra muito nesse diálogo, né? Tipo, caramba, a Ana coloca a gente no lugar assim, vocês são artistas, vocês fazem, é muito bom o que vocês fazem. E a gente com muita insegurança ainda, né, de entender esse lugar da criação artística, do fazer. E aí eu acho que essa caminhada de trocas, ela começa nesse momento desse trabalho, que foi o projeto educativo do Não Dito, em 2000, final de 2016 para início de 2017. Uhum. Ou 17 para 18, agora eu também não lembro muito bem. Foi final de 2016 para início de 2017. Foi quando eu voltei para Belém. Eu conheci vocês e conheci a Ana ali no mesmo Isso, período. Sim. foi, exatamente. Foi nesse período. Como foi importante, né, essa exposição, assim, porque além dessa união de vocês, né, e instigar esse olhar para o seu próprio universo enquanto artista, né, enfim, a Ana Lira é uma pessoa, além de ser uma pessoa muito especial, é uma artista que ela traz uma potência muito intensa, né, na fala, no universo de construção da imagem do trabalho dela e nas relações que ela cria com tudo isso, né? E ela veio com Não Dito, que foi uma exposição que tratou por questões que estão, infelizmente, se repetem, né? Agora de uma forma muito mais dura, né? Muito mais violenta a partir desse desgoverno.
e vocês se conectarem dentro de um universo que traz também uma tensão política e desdobrar isso numa possibilidade de também transformar um discurso no trabalho de vocês, eu acho que isso foi algo muito importante, né, para as duas. Total. Nossa, a Aninha, ela abre portais de vida, né, na vida das pessoas. Uma Com grande certeza. mestra, assim, que eu tenho. Acho que todo mundo que troca uma ideia com ela sai de uma forma diferente, assim, pensando novas coisas, né? E aí, realmente, é muito forte isso, porque a gente mergulha totalmente num processo que ela constrói antes de saber muito bem sobre o que é a exposição. Tipo, não dita, é uma coisa política, a gente não sabe muito bem. E ela vai guiando a gente por um processo de construção de sketchbook, né, de caderno, de diário, provocando mesmo esse nosso lugar enquanto artistas, enquanto pessoas que moram nesse território de Belém, da Amazônia. Então, é muito forte, assim, porque não era só um trabalho que a gente estava ali para fazer uma função, né? Era um processo mesmo de desconstrução nossa e reconstrução da nossa identidade, e isso vai refletir muito nas nossas práticas, né? Acho que para a Bia também, né? Traz uma guinada, Com assim, nessa certeza. identificação do teu corpo, né? Da tua criação e da coragem da gente ir para a rua, da gente começar a jogar esses lambes, esse processo dos zines, do encontro com mulheres também, que é muito potente, assim. E da gente querer esse encontro para se nutrir e para estar trocando e nutrindo outras mulheres também. Que eu acho que, principalmente essas imagens, né, Bia, que tu traz, elas. Eu gosto muito do valor de identificação que elas têm, né? Porque eu fico imaginando outras meninas pretas que estão assim, meu Deus, será que eu sou? Será que eu não sou? E aí, de repente eu me deparo com uma imagem que afirma que reside em diversos espaços dessa identidade negra, dessa identidade lésbica, né? Então, o quanto que é importante cada vez mais essa imagem estar presente, para gente saber que existe essa possibilidade, que tá tudo bem e que, enfim, a luta ela é contra todo esse negacionismo, todo esse fundamentalismo que não entende o amor entre os corpos, né? Então, acho que essa potência, isso é incrível. E essa faixa etária, né, de adolescência, com milhões de confusões e inseguranças, e quem eu sou, o que, que eu estou fazendo. Então, ter uma imagem, ter pessoas que estão produzindo essas imagens, onde eu posso olhar e falar, ok, tá tudo bem, ok, eu posso trocar uma ideia com essa pessoa, é super importante, né? Tava. Nossa, amiga, com certeza, assim, né? Até porque eu fico pensando, assim, o quanto que, enfim, né, todos nós, assim, nesse período, né, da pré-adolescência, assim, que a gente passou, né, o quanto foi um turbilhão de sentimentos, né, um turbilhão dessas descobertas, né, assim. E aí, quando eu estava assim, nessa faixa etária, né, de 13, 14 anos, passando por esse processo de me auto-entender quanto uma mulher lésbica, né, porque na verdade no início eu pensava que eu era uma mulher bissexual por pensar que, ok, eu posso gostar de mulher, mas obrigatoriamente eu tenho que gostar de homem. Isso era o que eu pensava, né, com 13 anos, porque eu não sabia que eu podia apenas gostar de mulher, né? Uhum. Apenas isso, né? Então, eu não tinha nenhum tipo de referência, assim, né? Eu não sei como funcionou para ti, assim, Dari, mas, assim, eu não tive nenhum tipo de referência, assim, mesmo, né? De outra mulher lésbica na minha vida durante esse período, né? Eu também não. Só fui assim, saber mais ou menos quando entrei na universidade, 19 anos. Antes disso era Sim. pecado. Não, e é mais doido, né, amiga, assim, porque com 13, acho que com 11 anos eu fui coroinha, então eu já fui coroinha por um período da minha vida, né?
Então, foi um surto, assim, na minha cabeça quando eu me percebi interessada por uma outra menina, né? Uhum. Foi um choque mesmo, assim. São as nossas libertações, né? Isso é super importante quando a gente se sente segura e liberta, né, de toda uma do que é pregado para que a gente que acredite, né? Que a gente é forçado a acreditar nos dogmas e nas purezas, né? No certo ou errado, enfim, a gente vai quebrando tudo isso, né? E quando você vê e se coloca, eu sou dessa forma, né? E, independente do que você pensa, eu vou continuar sendo dessa maneira, é um ato de liberdade, né? E de potência muito grande. A gente chega finalmente na imagem, né, que está sendo exposta aí no candeeiro. Eu sinto que essa imagem ela é construída a partir de diálogo, né? Desses diálogos que eu e a Dairi a gente estava tendo, né? Durante esse período, né, de se conhecer e tal. Eu lembro que quando a gente se conheceu, a gente sempre foi de conversar muito, né? E esses encontros vinham muito, né, a partir de incômodos que a gente tinha em comum, assim, né, amiga? Total. E aí, essa imagem, ela vem muito a partir desses diálogos, né, de um incômodo que ele estava presente porque a gente estava... Eu estava, pelo menos, começando a assumir mais essa questão do pelo, né, dos meus pelos, assim, né? Uhum. E por assumir cada vez mais isso, eu estava sendo cada vez mais repreendida por isso, né? E aí nunca entrou assim, na verdade, realmente assim, nunca entrou na minha cabeça, né? Do porquê eu, sendo mulher, não poderia fazer uma coisa, mas, sei lá, o meu irmão que é homem pode fazer uma coisa, né? Por que que eu tenho pelos, mas eu não posso deixar esses meus pelos aparecendo, mas o meu irmão que é homem e tem pelos também, ele pode, sabe? Para mim também estava rolando, né, esse processo de começar a entender que o meu corpo tem pelos, que tá tudo bem, e Sim, que antes era realmente uma cobrança, assim, o tempo todo, raspar, tirar, não pode ter nem um pouquinho, nem uma pontinha. Daí eu tenho, assim, muitos pelos, tipo, braço, pernas, até no rosto. E isso pra mim era um sofrimento, assim, tipo, ai, que saco, de novo isso, né? E isso desde muito cedo na adolescência, quando essa questão dos hormônios, né, tipo, com 12, com 13 anos. E aí a primeira coisa que te mostra não é assim, ó, o seu corpo é assim, a primeira coisa que te mostra é o procedimento estético que causa sofrimento, né? Tipo, cera quente. Eu lembro que a primeira coisa que me passaram na perna quando cresceram os pelos foi cera quente. E aí demora um tempo pra gente parar de só receber, né, o que está sendo dito e pensar e falar assim, gente, não tá certo, isso é muito desconfortável. Não que eu ache errado quem usa, mas para mim não tá dando certo. E aí eu lembro assim que era um conforto mesmo encontrar uma outra pessoa que também estava nesse processo, encontrando essas dificuldades dentro de casa, mas que essa vontade da gente se encontrar com quem a gente era muito mais forte, né? E isso resultava nesses processos de criação. Por exemplo, esse zine vem bem desses incômodos, né? Eu lembro assim que muito do nosso diálogo para a criação artística, né, era caramba, bora materializar tanta coisa que a gente fala, tanta coisa que a gente está sentindo. E aí esse zine que a gente fez em conjunto foi bem nesse momento. essa daí é uma foto do Lambe, né? Eu acabei fazendo uns lambes também, né, com a imagem, para circular cada vez mais essa figura, né, desse corpo com pelos pelo ambiente urbano, né? Era muito legal assim o zine, né? Porque a gente construiu em conjunto, mas aí a gente foi dando uma dividida, né? Porque tem toda essa questão da abertura dele, né? E aí cada parte que tu vai abrindo, tu vai descobrindo algo dentro, né? E aí quando tu abria o zine por completo,
na parte como se fosse na parte de dentro, né? Tinham essas ilustrações da Daire, né? Tinha esses escritos dela. Ele é tipo uma dobradura, né? Que você vai. Ai, que lindo. E daí essa parte de dentro, né, é um diálogo que eu tive com a minha mãe quando eu falei pra ela que eu era uma mulher lésbica. E eu morria de medo, pensava as piores coisas iriam acontecer. E Eu eu tive lembro. um retorno muito, muito amoroso, assim, dela, né? De tipo, ok, você é assim, só espero que você seja feliz, da forma como você for, né? Então, assim, para mim tinha muito a ver também com esse encontro com a Bia, desse meu encontro, assim, enquanto mulher lésbica, enquanto ter a coragem de falar, né? Porque para mim foi muito difícil, assim, sempre é muito difícil, né? Quando você cresce em ambientes extremamente religiosos, onde isso é claramente posto quanto pecado. Então, isso nutre muito tempo o nosso imaginário, a nossa forma de ser, né? E aí ter esse encontro que também me leva a me encontrar e ter essa coragem de me reconhecer e de falar abertamente sobre isso, também foi um processo que vem desse encontro, né? E aí eu trouxe esse diálogo e essa foto das pessoas abraçadas, né? Que são os amigos. E essa necessidade da coragem de ser quem a gente é. Interessante que vocês escolheram, né, para começar a movimentar esse trabalho de alguma maneira, o urbano, né? Quer dizer, quando vocês decidem romper, vocês vão direto para a cidade, né? Porque é diferente o rompimento quando, não, vou começar a trazer essa experiência para dentro de uma galeria, por exemplo. Né? Mas vocês vão ao Uhum. encontro da cidade, que é outro corpo e múltiplos corpos em movimentos e outras descobertas. Então, como é que se deu essa entrada, né, e essa escolha de ter uma linguagem, porque vocês começam a trazer essa esfera pública para dentro do trabalho, né? Como é que vocês sentem isso, assim, da, da escolha de vocês terem tido a apropriação desse pensamento, né, a partir dos diálogos e desses novos encontros consigo mesmo, trazendo essa esfera pública para o trabalho, né? Uhum. Eu acredito que, como tu diz, né, foi um rompimento, assim. E eu vejo muito que essa escolha, ela parte muito dos próprios diálogos que a gente teve nas ações educativas com a Ana Guira. Pra mim, eu acabo aprendendo muito, né, com a Bia, que já estava nessa experiência com a rua, e pelas provocações, né, que a Ana Lira traz. Então, para mim, no começo é uma super novidade, assim, tá nesse ambiente, mas que é uma adrenalina muito grande. Você colar um lambe na rua, você pichar um tapume na rua. Então, a gente passou por umas situações super complicadas em relação a isso. Mas acho que tem também uma coisa de ser jovem, de achar o maior barato, tá quebrando leis e fazendo coisas que nunca esperariam que a gente fizesse. Então tem também um espírito assim que tá dessa de ser muito jovem, de estar curtindo muito, tá na Sim, rua, tá se entendendo na rua. Tipo, eu lembro que a gente tinha uma coisa de conversar muito com as mulheres que a gente encontrava assim em situação de rua, então vendendo coisa, isso mexia muito com a gente, né? Porque quem é as pessoas que habitam, né, esse espaço público? Muita gente passa, mas tem muita gente que habita, que vive, que trabalha, que depende do espaço público. Como que essas pessoas estão lendo a cidade? E como que a gente deixa marcas para se ler a cidade, né? O que a cidade está dizendo nos pichos, nessas inscrições, adesivos, né, que são deixados? Então, acho que isso também nos provocava
a esse lugar de rompimento, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando numa galeria, num ambiente fechado, no cubo branco, né? Então acho que também era um respiro. Assim, não falando do trabalho da Ana, mas quando a gente também vai acessando muito desse lugar da arte, né? A gente questiona muito quem tá ali, por que tá ali. E a gente ia muito em vernissage também, que é uma coisa Para bem do comer. estudante de artes, viver em vernissage. Então a gente debatia muito, né, quem eram aquelas pessoas, também não entendiam, sei lá, o aprofundo da história, né, acho que a gente vai amadurecendo bastante isso com o tempo, mas era também, acho que um comportamento político, né, e crítico em relação ao que está posto, né, enquanto arte, e o que a gente queria também colocar, também fazer, também estar presente. E acessando outras pessoas que não necessariamente estão visitando o espaço da galeria, que eu acho que também é uma coisa muito, muito boa, assim, do trabalho que está na rua, né, da arte urbana. Sim. E aí era muito doido, assim, né? Que nessas andanças, assim, a gente andava muito à noite, né, Dairi? A gente já ia preparado, assim, tipo, aonde que a gente ia pichar, onde a gente ia colar. Tipo, eu já saía na mochila, assim, a gente já saía com o esquete, né? Com a lata de spray, assim, preparados para soltar o picho mesmo na rua, né? E aí acredito que vai muito pelo que a Dari estava falando também, né, desses encontros assim com essas outras mulheres que estavam em situação, né, que moravam assim na cidade, né, na rua e tal. E aí a gente parava muito assim para conversar com elas, né? E aí vinha muito essa discussão também de para quem a gente quer que tenha acesso, né, ao que a gente está fazendo, assim, né? A arte que a gente produz, a ilustração que a gente produz, a gente quer mostrar para quem, né? Quem, quem é que a gente quer que tenha realmente, né? Quem que realmente vai ter essa reflexão do que a gente está fazendo, sendo que o que a gente está fazendo a gente está colocando na rua, né? Quem que vai ter mais um acesso direto a isso, assim? Sim, aí é o poema, né? Eu lembro quando a gente abria o zine, ele era todo fechadinho, né? Papel dobrado, a gente produziu num papel A4 mesmo, né? E aí a gente dobrou até ele chegar num tamanho A9, né? Então ele era bem pequenininho, assim. E aí a imagem, a imagem da que vinha assim como se fosse a capa dele, né? Era a imagem do Pelos e do outro lado, assim como se fosse a contracapa, vinha a imagem, né, aquela imagem do de baixo, assim, né? Que é já com a buceta e as pernas aparecendo, assim. E aí a gente abria, logo quando abria, vinha o poema dentro, né? E aí era até engraçado que a gente fazia um joguinho assim com a imagem, né? Juntando as duas, capa e contra capa, a gente conseguia formar um corpo ali, né? E aí dentro desse corpo tinha esse questionamento em relação ao pelo existente dele, né? E aí tem aí o poema, né? Que eu vou ler o poema. Pelos. Na buceta, no sovaco, no cu. Pelos no corpo e em todo lugar. Ele não é sujo, não fede, não me faz menos mulher. Meu irmão, tio, pai tem. Nasce em ti, em mim. Cresce. Natural. Pelos como resistência, corpo como resistência, ser mulher é resistência.
E aí, eu lembro que na época, né, a gente estava cada vez mais, né, trazendo esses questionamentos para si mesmo, né, de que a gente colando esse lambe na rua, fazendo esses zines, né, tudo isso era um ato de resistência, né, Eu fico e pensando agora também que passa por esse lugar do efêmero, né? Porque às vezes é sim, muito impulsivo quando nasce. É muito, tipo, quase que um vômito, assim, caramba, tipo, não aguento mais isso dentro de mim, né? Que vem o poema, que vem o desenho, que vem essa expressão, e sim, às vezes esse jogar isso na rua também é lidar que isso vai passar, que isso vai se ressignificar, que esse lambe vai ser arrancado daqui a uma hora. E ao mesmo tempo também é uma surpresa quando daqui a um ano, 6 meses, a gente encontra um picho. E, tipo, vem todo um lugar de memórias, né? E eu acho que também o fato do Zine, né? A gente conversava muito sobre esse lugar de democratizar, né? De tornar mais acessível, de ir atrás de outras pessoas, né? Pensando mesmo que a arte, da forma que ela me toca, eu também gostaria que ela chegasse a outras pessoas, tocasse, fosse esse lugar e essa ferramenta de falar o que está te incomodando, o que está acontecendo contigo. E aí, assim, as oficinas, né? Falando um pouco das oficinas que a gente fez de zine, que era Subverzines, que é quando a gente meio que dá uma materializada assim nesses pensamentos todos, falar, vamos trocar com outras pessoas de uma forma mais didática, e escreve o projeto da oficina, onde a gente teve a oportunidade de fazer isso no espaço da Fotoativa, no dia de circular, do projeto circular, até que a Eude, maravilhosa, participou da nossa primeira oficina, e foi muito incrível, né? Eu acho que também é um novo passo, assim, de muitas compreensões quando a gente começa a fazer oficina e percebe a importância daquele espaço de escuta com mulheres, né, que era uma oficina só com mulheres, e de que todas nós estamos cheios de coisinhas e nódulos e nós, e que quando a gente se encontra, a coisa flui, né? A gente pode nem resolver tudo, mas flui uma energia, flui um encontro, flui uma dor assim da outra que eu escuto, que eu me sensibilizo com aquilo, por mais que eu não tenha vivido. E isso nos fortalece, né? Eu acho que a resistência também está nesse lugar do encontro que nos fortalece. E, enfim, nesse ambiente virtual tá rolando, mas que saudade, né? De ter esses encontros, de terminar uma oficina onde todo mundo se abraça e sim, consegue criar também. nossa, sim, Eu fiz a gente teve uma proposta, né, durante a 32ª edição do Circular de fazer uma mediação aqui no espaço e a gente desenvolveu textos para cada uma das obras e, e a gente ficou refletindo muito sobre essa questão, o que é mediar sem, de alguma maneira, o público não estar presente, que isso é um outro desafio, né? E a questão da virtualidade, por a exposição ela ter sido apresentada ao público dessa maneira, de alguma maneira também se constrói um diálogo aí. E as obras elas têm uma parte de conexões dentro das nossas histórias também que provocaram a gente novos diálogos, né? E uma forma de mediar foi escrever esses textos a partir dessas experiências que as obras traziam, não somente por questões que elas se materializaram, porque elas estiveram aqui com a gente, né? E a obra da Bia, ela chegou até nós porque a Bia, ela montou uma campanha, né, nas redes também, de venda dos seus próprios trabalhos e quando a gente percebeu, aí foi a primeira coisa, Bia, a gente quer comprar, tinha uma ligação com os diálogos que a gente estava propondo para a exposição e também é da gente pensar em como dentro desse circuito que a nós está sendo tão difícil, né? De diversas maneiras, o circuito cultural, um dos grandes afetados,
trazer possibilidades de se conectar com esses artistas, né? Então a Bia, ela fez essa proposta, né, na rede e vendeu, né, os seus trabalhos, e a gente aproveitou assim para adquirir também, e ela acabou vindo com ele para a exposição. E aí a gente desenvolveu um texto a partir de todas essas imersões, né, que a obra traz, e de tudo que vocês também colocaram assim, e partilharam aqui com a gente. Essa obra, como já colocado, tem como título Pelos, é uma obra que a Bia produziu em 2017, e o texto diz o seguinte: Estes pelos, estes pelos me atravessam horizontalmente e enraizam tudo o que há em mim. Já nasci com muitos pelos ou cabelos, como queiram falar. Meu pai, cheio de pelos na cara, no peito, na barriga, no sovaco, ninguém questionava. Mas lá fora, meus pelos não podem serem vistos. Se saio com eles à mostra, por entre as lâminas, os depilam, os arrancam, os calam. No entanto, os pelos dentro do meu corpo resistem em brotar. Surgem semanalmente, ficam grandes, não sujos. Como diz a Bia, não fedem, mas resistem. Então, é uma maneira da gente compartilhar aqui com vocês algo que nos toca, né, de alguma maneira. Todas essas histórias e tudo isso que vocês colocam, o quanto isso nos atravessa. E eu tenho certeza que atravessam a muitos, e por isso que precisa ser colocado, ser discutido, ser dialogado e ser colocado como algo que a gente não precisa temer, que a gente precisa, de fato, se sentir à vontade de não calar, né? De gritar quando for preciso e de sempre existir. Que é isso que eu acredito que vocês duas têm feito nessas trajetórias e deslocamentos que vocês têm conquistado dentro desse universo da arte, seja na educação, seja poeticamente, seja a partir de textos, de palavras que nos cortam, e que esses cortes são necessários para que a gente lembre e olhe para ele que as cicatrizes, elas fazem parte do nosso corpo também. Então, muito obrigada, vocês assim foram incríveis. Obrigada por partilhar esse momento com a gente, porque eu tenho certeza que o público que tiver acesso também vai se emocionar e vai se sentir pertencente a todas essas entremeanças assim que vocês possibilitaram nesse novo norte, dentro dos pensamentos e dentro dos nossos processos. Eu ia dizer que eu agradeço muito o convite, né? Como, enfim, falei logo no início, é um prazer enorme para mim estar aqui conversando, né, com 3 pessoas muito queridas. Estar vendo vocês, né, apesar de nós não estarmos perto, estar vendo vocês é muito bom, né? E, enfim, dá mais saudade. Então, eu queria muito agradecer pelo diálogo, né, que a gente teve hoje, pelo convite e, enfim, pela exposição também, que está linda, né? E é isso. Super, super obrigada pela oportunidade de ter esse momento de trocas, né? É sempre incrível, Bia, poder ouvir teu processo, como que tu traz, o quanto que ele é, assim, gigantesco. Eu, de Natan, super obrigado por essa oportunidade, pela possibilidade de estar trocando e ouvindo vocês. Muita saudade da gente se ver, se abraçar. E só agradecer mesmo. Acho que é sempre um momento de muito aprendizado, né? Quando a gente conversa, tanto o exercício da fala quanto o exercício da escuta. E vida longa pro candeeiro, que essa luz permaneça radiando todos os caminhos e saúde para todo mundo. Nossa, vida longa, candeeiro. Obrigado a vocês, obrigado por aceitarem essa
A loucura desses desafios, desses aprendizados, como a Daire falou, é sempre aprendizado e em tudo, no diálogo, no fazer a coisa, que pra gente é tudo muito novo, apesar de já existir há muito tempo, a gente está se propondo a uma série de desafios, assim, para fazer com que esses momentos aconteçam, né? Para que a gente possa ocupar a cabeça com outras coisas e desconectar um pouco do que está do que está por aí, né? Então é aqui que a gente está encontrando essa válvula de escape. Beijão, até a próxima. Beijão, muito Beijo. obrigada. Foi muito Obrigada, bom ver você. Fu. Se Foi cuidem. lindo.